Play. Deixa eu esconder bem para não dar spoiler logo no princípio. Estragar o nosso disfarce. Para saber se uma sociedade é justa, basta perguntar como ela distribui as coisas que valoriza. Renda e riqueza, deveres e direitos, poderes e oportunidades, cargos e honrarias. Uma sociedade justa distribui esses bens da maneira correta. Ela dá a cada indivíduo o que lhe é devido. As perguntas difíceis começam quando indagamos o que é devido às pessoas e por quê. Bom, bem-vindo a mais um vídeo meu que vai fazer parte da playlist Conteúdo Desnecessário. Um conteúdo criado por mim, né, naturalmente, em que eu partilho algumas ideias, principalmente livros que em algum momento eu entrei em contato com eles em minha vida e acho que valem valem a pena ser partilhados. Like TED, Ideas That Worth Spreading, ideias que valem a pena serem espalhadas. E com espalhar quero dizer partilhar. Naturalmente, quando se fala do que eu falei, que é justiça, não se pode deixar de citar essas duas grandes obras. Uma teoria de justiça de John Rawls e um dos meus livros favoritos, que é This One, A República de Platão. Mas o trecho que eu li não se encontra nem na República, nem tampouco em uma teoria de justiça de John Rawls, mas num livro de um dos autores que já posso considerar que é um dos meus favoritos nos últimos 5 anos, assim como Yuval Noah Harari. Este autor, que eu passo a dizer agora o nome, Michael Sandel, marcou, vamos dizer, já uma década, porque o livro já é antigo, embora eu tenha tido contato com o livro apenas em 2020. O livro original, versão inglesa, já foi lançado desde 2009. E o livro em que eu li este trecho é This One, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Em muitos dos programas televisivos que nós acompanhamos, é muito frequente ouvir o termo queremos justiça, né? Principalmente aqueles que tratam dos problemas que nós vivemos no nosso dia a dia, tanto em Angola como em outras partes do mundo. E sinceramente, quem ouviu o pequeno trecho que eu li desse livro Justiça e não se interessa pelo livro, eu acho um pouco estranho, porque justiça é um tema que interessa a todos nós. E este livro particularmente fala de justiça com um teor mais prático. Ele nos traz muitos dilemas, muitas situações vividas, principalmente na sociedade americana, que facilmente nós conseguimos identificar e perceber, até porque ele usa uma linguagem muito simples e clara. Eu entro em contato com o livro Justiça em 2020, no período da pandemia. Por alguma razão, não sei qual foi o trigger, comecei a interessar-me muito por questões de
questões de ética. Foi nesse período em que eu conheci uma pessoa que me é muito querida. Deixa eu ver se encontro rapidamente algo dele aqui. Just a moment. Bom, conheci esse autor que é Luiz Felipe Pondé e também conheci o Clóvis de Barros Filhos em palestras no YouTube, mas então fui entrando aos poucos em contato com as suas obras escritas também. Foi então quando eu conheci Sandel, por sugestão do algoritmo do YouTube, sugeriu o meu curso Justiça, o que é fazer a coisa certa, What is the right thing to do? E eu simplesmente gostei do curso. E eu normalmente recomendo para quem tem um nível pelo menos básico de inglês e ajuda também a praticar o listening. É impressionante a maneira como Sandel explica os dilemas e te envolve na aula do curso dele. Além de Justiça, Michael Sandel tem mais outras obras no mercado, mas as mais sonantes para mim, pelo menos, são 4. A primeira é mesmo essa, Justiça, que foi o primeiro livro dele com quem entrei em contato. O segundo livro dele com o qual entrei em contato foi esse, Contra a Perfeição, a Ética na Era da Engenharia Genética, e o outro foi este, A Tirania do Mérito, que ainda não terminei de ler, mas que é um tema bastante sugestivo porque nós estamos acostumados a pensar que a melhor maneira de se conquistar as coisas é por mérito próprio. Quando nós conquistamos as coisas por mérito, o sabor é outro. E realmente é. Mas ele aí sugere o que é que está errado com o princípio que nós temos de meritocracia. Quais são os princípios que têm um pouquinho de viés naquilo que nós chamamos de meritocracia hoje em dia? Mas o livro não é para falar da tirania do mérito, que com certeza eu farei um vídeo falando um pouquinho da tirania do mérito. O quarto livro, que eu não encontro, ainda não tenho o físico, a versão física comigo, é O que o Dinheiro Não Compra. É Sandel falando dos limites do mercado. Uma coisa interessante nos livros de Sandel é que ele não se dá muito trabalho em fazer as capas, né? Acho que ele já tem um modelo, dá logo para ver como é que é a capa, e eu acho que ficou muito bonito a maneira como essas capas foram desenhadas. É meio que já um modelo para ele. Nesse livro Justiça, como já fiz referência, tem muitos dilemas, inclusive o primeiro vídeo que eu fiz o upload no meu canal é um trecho tirado neste livro que relata um dilema moral vivido por uma tropa especial dos Estados Unidos no Afeganistão. Tem um título de Os Pastores de Cabras Afegãos, porque é um dilema vivido pela tropa especial dos Estados Unidos no Afeganistão, em que tinham que decidir se deixavam os pastores passar ou matavam os pastores. É uma coisa interessante de se ver. Livro Justiça. Sandel é um forte crítico ao
ao sistema que nos faz criar o mercado para tudo, em que tudo está à venda, e ele fala um pouquinho disso aqui e aprofunda-se mais no livro O que o dinheiro não compra. Hoje em dia há cada vez menos coisas que o dinheiro não compra. Embora possamos pensar que há aquelas coisas que o dinheiro nunca vai comprar, mas se nos colocarmos a analisar, e ele nos faz isso no livro, ainda aquelas coisas que nós achamos que o dinheiro não compra, há cada vez mais tentativas do mercado em cada vez mais tentar vender. Justiça. O que é fazer a coisa certa? Ele fala de liberdade, ele fala do bem comum, ele fala oh, de muita coisa, é mais fácil falar assim, mas sinceramente é um livro muito bom de se ler. Quem estiver interessado em ler o livro Justiça, deixa nos comentários. Estou a falar livro físico, né? Porque se for a pesquisar, com certeza vai encontrar o livro disponível. Mas se queres ter a experiência de ler este livro, deixa nos comentários e eu vou emprestar-te este livro, que depois de ler eu tenho a certeza que até pode ser o primeiro que tu vais comprar para colocar na tua biblioteca pessoal. Justiça, o que é fazer a coisa certa? Às vezes a coisa certa parece muito fácil de se decidir, mas já se vê quando você é consequencialista, a coisa certa a se fazer vai depender do resultado que você recebe no final. Ou seja, é uma ética de resultados. Mas também se fores categórico, acreditares em princípios categóricos, a coisa certa a fazer é obedecer aos princípios universais. Mas algumas vezes esses princípios são questionados. Num exemplo claro do dilema do perseguidor, se você acoberta um inocente, por exemplo, que estava a fugir dos seus perseguidores, e a seguir os perseguidores batem à porta da tua casa, você sabe que a pessoa que você acobertou é inocente, mas tens o princípio que nunca se deve mentir. Ao te perguntarem onde está, ou se não viste as pessoas que eles estão a perseguir, qual seria a tua resposta? Viste ou não viste? É um livro muito bom e eu, sinceramente, recomendo. Justiça. O que é fazer a coisa certa?